artigo. E a gente podia colocar vários outros temas que você viajaria numa transversalidade, né? E não ficaria, e estimularia a experiência, o raciocínio, síntese ao mundo, a questão temporal e espacial, né? Que tem escravidão no Brasil, que era de uma forma, que tem escravidão na antiguidade, que era de outra forma, e você trabalha outros conteúdos. Porque fica encastelado só numa determinada experiência, eu acho muito empobrecisador, e não vai fazer de forma alguma ele raciocinar, e não existe, pelo amor de Deus, dizer que existe vamos buscar uma filiação, uma ancestralidade, é lembrar o Mark Bloch, né? Que isso não existe. Então ninguém aqui é filho de egípcios, de gregos, de romano, né? E nem de português. Né? Tem que falar no microfone. Não, terminei. Sou eu. Bom, meu nome é Fábio, eu sou professor do Colégio de Aplicação da UFRJ. Vou começar justamente com o término da fala do professor Alexandre, apresentando uma ideia que eu considero uma das mais bonitas da historiografia ocidental. Quando Mark Bloch introduz, né, o seu livro com aquela ideia, aquela pergunta clássica: papai, para que serve a história? Bom, se ela não servir para compreender, que ela sirva pelo menos para divertir. E aí eu acho que está faltando um pouco disso. Não há dúvida que é extremamente complexo a construção de uma base nacional comum. O Brasil é um país altamente diversificado. Como chegar a isso? Como chegar a essa base nacional comum? Eu acho que nós estamos precisando, em primeiro lugar, ouvir os nossos alunos. Ouvir os professores. A educação básica. E aí eu quero levantar a seguinte questão. Nós temos 3 dimensões desse debate. A primeira dimensão é a dimensão política. Claro que nós estamos aqui numa associação científica, mas essa associação científica não pode deixar de lado o aspecto político. A segunda é uma discussão mais geral sobre currículo, que também envolve questões políticas. O currículo é uma área de embate político. E a terceira dimensão é justamente essa discussão que está sendo travada de uma maneira bastante rica, e que eu concordo com muito que foi dito aqui. Há pouco tempo estive em Brasília, justamente conversando sobre essa questão do currículo, e o que me foi dito é que esse currículo veio para abalar. Não, o currículo veio para abalar, para nós chacoalharmos a comunidade, os professores. Eu ainda não havia nem lido, né, esse currículo, sabia por meio da imprensa, e aí eu fui ler o currículo. E é isso que eu fiquei assim bastante impressionado. Porque ele não é tão moderno assim quanto se parece. Ele tem muita coisa de tradicional. Muita coisa. E entrando já no debate sobre currículo. Muito tradicional. E tem alguns problemas de articulação interna. Vou dar um exemplo. Lá nos objetivos de ciências humanas, objetivos gerais, o primeiro objetivo trata de meio ambiente. Ora, tema moderno. Vamos ver como o currículo de história trata, né, da questão do meio ambiente. De sexto ano à terceira série do ensino médio, foi que eu não li as séries iniciais, não há um único objetivo referente ao meio ambiente. Um único objetivo. Esse objetivo, ele só está presente na geografia.
Ora, quer algo mais tradicional do que esse? Meio ambiente, somente tratado pela geografia. Não abrindo qualquer possibilidade do diálogo interdisciplinar. Como é que a história vai dialogar com a geografia? Numa temática da maior relevância. Olha aí, a Vale do Rio Doce. Com a temática de alta relevância. Então, há um problema. Que, a meu ver, é de raiz. Que é um currículo altamente prescritivo. Altamente prescritivo. Ele deixa muito pouca abertura para o diálogo entre outras disciplinas. Seja o transdisciplinar, interdisciplinar, inclusive, ele é um contrassenso em relação, por exemplo, à proposta de transversalidade. Extremamente complexo como fazer a transversalidade com esse currículo. Por exemplo, esses eixos que foram apresentados, eu não consigo percebê-los como eixos. Eles são muito mais uma concepção teórico-metodológica sobre a história do que eixos temáticos. Ao meu ver, um grande eixo, por exemplo, poderia ser meio ambiente, que proporia um diálogo com as demais disciplinas. Relações de trabalho, por exemplo, grandes eixos, grandes guarda-chuvas que poderiam aí oferecer abertura para o diálogo. Agora, eu quero tratar do segundo item, eu não vou tratar do terceiro, relativo a toda essa discussão específica sobre os conteúdos. Eu teria muita coisa aqui para dizer, mas ia me estender muito. Eu quero tratar do que não foi tratado, que é a dimensão política. Gente, acho muito difícil nós conseguirmos aqui construir esse consenso num tempo tão curto. Tempo tão curto. Nós temos aí praticamente menos de 6 meses. E aí eu me remeto a uma experiência que nós tivemos aqui no Rio de Janeiro, em Priscas Eras, lá pelos anos 80, governo Leonel Brizola. Mudança curricular, Brasil saindo da ditadura, houve uma grande mobilização nas escolas públicas do Rio de Janeiro. Se não me engano, se minha memória não fala, no mínimo 1 ano de debates dentro das escolas. Debate esse que gerou um documento curricular. Então, o que eu quero dizer com isso? Que há um problema de origem. Há um vício de origem. Está faltando essa voz dos professores. Não na avaliação de um documento elaborado previamente, mas sim na construção desse documento. E aí eu não sei como nós vamos resolver isso. Não sei como nós vamos resolver isso. Existem outras questões de ordem política também que eu poderia levantar. Eu tenho muitas dúvidas, por exemplo, se esse realmente, o momento político que nós estamos vivendo, é o momento mais adequado para se discutir currículo, principalmente no que se refere, por exemplo, à história. Nessa conversa que eu tive em Brasília, uma das orientações que me foi dada foi a seguinte: ora, professor, vocês podem participar no plano estadual, junto às secretarias de Estado, às secretarias municipais. E aí eu pensei, qual é a secretaria estadual e secretaria municipal hoje no Brasil que está tão aberta ao diálogo com o professor? Qual? Gente, as secretarias estaduais, hoje municipais, têm verdadeiro horror a professores. Horror. Vamos ser claros quanto a isso. Então há um problema muito grave em relação a essa base nacional comum. Inclusive, deveremos esquecer também considerações sobre a sua pertinência. Será que realmente ela é necessária, ela é importante? Eu tenho dúvidas quanto a isso. Tenho muitas dúvidas. Até pela fala do professor César a respeito das grandes complexidades na construção dessa base. O Brasil é extremamente diverso. Será que nós realmente precisamos dessa base nacional comum? Eu tenho muitas dúvidas, ainda não estou convencido para essa tarefa. Né? Então,
eu vejo que nós estamos num momento muito delicado, né? E sobretudo a história, né? Quer dizer, discutir o currículo de história ele já está pano para manga, né? Já é uma área de grandes atritos, grandes disputas, né? E da forma como esse processo ele está sendo implementado, cria ainda mais problemas, mais obstáculos. Então, essa é a minha fala. Essa fala do Paulo, a Secretaria de Educação Básica, ela delegou às secretarias estaduais a organização desse diálogo com os professores da rede, né? Quer dizer, a SEDUC está fazendo isso aqui no Rio. A Érica até informou agora que vai ter um debate, né, que foi promovido. Quer dizer, eles até chamaram mal associações científicas. A gente foi na marra, né, no diálogo com eles, mas eu acho que foi mais a desorganização, mas também há um viés político nisso, né? Acho que o Nando está falando que quer dizer, eu acho que é um encaminhamento equivocado, de certa forma, da série, porque as secretarias de educação, elas têm um diálogo muito difícil com os professores, então deixar na mão delas, trazer isso, é muito complicado, né? Enfim, elas não conseguiram nem acionar as entidades do Estado para expor a plataforma logo depois que ela foi publicada, que era o que as secretarias de educação tinham que fazer. Então, nós soubemos e fomos lá. Mas fomos a única, nós e a de Geografia fomos as únicas associações científicas do Rio que foram para o debate com a SEDUC. Qual é o outro? Oi. Bom, primeiro eu queria... eu sou José Kinushi, eu sou professor do Instituto Federal Fluminense, do campus Macaé, trabalho em educação básica, trabalho em ensino médio. Queria começar a minha fala ressaltando uma coisa que eu acho que é importante, que o professor colocou, que esse levantamento, essa avaliação do que é o currículo de história hoje, é uma avaliação correta, é uma avaliação crítica correta. O currículo atual nosso é muito eurocêntrico, tanto no sentido de pensar uma história geral, que chama tradicionalmente de história geral, uma história universal, muito eurocêntrica. A história universal é uma história da Europa e da onde os europeus botam o pé. E a história do Brasil também é uma história eurocêntrica. A história do Brasil é uma história do que os europeus vieram fazer aqui a partir do momento que os europeus botaram o pé aqui. Então, acho que essa avaliação é correta e é uma avaliação, como você já apontou, que tem sido construída por uma reflexão sobre o ensino de história, que já está se consolidando já há um bom tempo no Brasil. Isso é um movimento importante. A minha questão, a minha dúvida, que vai muito na linha do que várias pessoas já colocaram aqui, é a resposta para esse problema. Porque, no lugar de uma história eurocêntrica universal e do Brasil, se propõe uma história multicultural excelente do Brasil. E ponto final. Lendo o documento, a impressão que me passa é que a chave de leitura fundamental da produção do currículo e dos conteúdos que são gerados a partir dessa concepção do currículo é a história nacional. E aí eu volto a questões que já foram colocadas aqui, o quanto essa é a melhor chave. Se ela pode ser uma das chaves ou deve ser a única, e o quanto isso é problemático, o quanto isso não remete a uma concepção de história do século XIX, que é eurocêntrica. E aí vem o grande problema, que é a negação da diversidade num currículo que se pretende defensor da diversidade. Esse é um elemento que para mim é central. Quando se faz uma história nacional, uma história multicultural do Brasil, se tem atenção, um elemento fundamental, que já vem se batendo há bastante tempo, é essa incorporação do não europeu na construção do Brasil, dos povos de matriz africana, dos povos indígenas americanos e tudo mais. Isso é uma coisa importante, isso vem sendo construído já há algum tempo, e a incorporação disso nessa história multicultural do Brasil é interessante. O problema é quando se faz isso a partir dessa chave de leitura da história nacional, o quanto isso não reproduz uma história eurocêntrica, no sentido de que esses povos se tornam relevantes, a história desses povos se torna relevante no momento que eles passam a constituir isso que a gente chama de nação brasileira. E isso para mim é um grande nó dessa proposta. Eu não sei o quanto a necessidade de construir uma base nacional, eu concordo plenamente com o colega, que eu tenho muitas dúvidas se uma base nacional é o melhor caminho para a reforma. O ensino de história do Brasil precisa ser reformulado, isso é um ponto que eu concordo plenamente com a concepção da base. Mas eu tenho dúvidas se um currículo mínimo é o caminho para essa reformulação.
E eu acho que a ideia de fazer um currículo mínimo nacional talvez tenha sido essa armadilha que tenha levado a essa história nacional. E eu queria pegar um ponto que você falou, que é uma coisa que é muito relevante, essa coisa de trazer a história, de trazer relevância para o aluno do ensino de história. E é aquela coisa de você ver a sua história ali, do aluno sentir a sua história. Eu vou dar um exemplo prático da minha prática de ensino. Eu dou o primeiro ano do ensino médio, e eu falo de pré-história com eles. Eu não consigo pensar um assunto que seja mais deles, que seja mais sua história para aqueles alunos, do que a história do fazer-se humano, que é a história da pré-história. O fazer-se humano não é uma história nacional, não tem nada a ver com a história nacional do Brasil isso. E é plenamente sua história para aqueles alunos. Eles estão entendendo como a nossa espécie se fez enquanto espécie, enquanto a humanidade se fez enquanto humanidade. Isso não é história nacional, isso tem nada a ver com a construção da nação. Isso é uma história sensível a eles, que interessa a eles, que diverte eles. Enfim, é um exemplo. E a gente pode dar vários exemplos disso, que chega no ponto que já foi tocado aqui por vários colegas, que tem muito a ver com o que o colega lhe falou, de essas alteridades que se tenta construir nesse currículo perdem a dimensão da alteridade. Quando você fala da história da África, num viés de que não é a história da África, como ele bem falou, é uma história do elemento de matriz africana no Brasil, não sei se essa formulação é melhor, você perde a dimensão do outro, da história da África, enquanto não história do Brasil, enquanto história da África. E a impressão que me passou lendo a base é que, dado esse diagnóstico correto de que a gente precisa deseurocentrizar a história, se teve uma visão de que fazer história que não fosse do Brasil ia cair no eurocentrismo. Uma história universal necessariamente seria uma história eurocêntrica. E eu vou dar, para mim também é uma questão temporal importante. Quando se decide que se vai falar a partir do século XV, o currículo vai se focar muito a partir do século XV, de fato a história universal vai tender ao eurocentrismo, vai cair no eurocentrismo com muita facilidade. A gente está falando justamente de uma fatia temporal em que a Europa começa a se construir como potência imperial no mundo. E aí eu vou à história antiga e medieval, não pela história antiga e medieval, mas pelo passado distante, pela necessidade de ver o distante, tanto temporalmente quanto na questão da alteridade. Isso é completamente ausente na base. A base está preocupada em construção de identidade, mas ela esquece, ao meu ver, que para a construção de identidade é necessária a construção de alteridade. E a alteridade é pensada dentro do próprio conjunto, da nação, aos vários elementos que formam a nação. Mas não pensam que está fora disso, o que não é isso. E eu acho que o que o Alexandre falou agora nesse final é fundamental, é isso, é conhecer outras experiências que não a nossa própria, dar essa dimensão das várias experiências humanas na história. E aí a chave para responder isso pode ser isso, eu queria apontar porque pode ser perigoso, a coisa de 60%. Ah, não, esse currículo aqui diz respeito a 60% e a gente resolve essas ausências no 40%. Isso me parece enganoso por dois motivos. Esse 40% vai ser definido nas secretarias estaduais, pelo que eu entendi. Isso vai privilegiar, então, a história local, muito provavelmente. O foco desse 40% vai se recair nesse... Eu estou assim, claro, eu estou fazendo previsão do futuro, mas a impressão que eu tenho, no contexto que eu imagino que esses debates vão se dar, a história local vai ser o puxado nisso, em vez de justamente o oposto. Vai ser uma história nacional da pequena nação local, complementando a história nacional que se faz 60%. E mais importante que isso, talvez isso nem aconteça. Esse 60% vai virar o 100%. Pela questão de prática, você mesmo ressaltou de como o currículo é corrido, de como a gente tem um currículo grande, que muitas vezes a gente tem pouco tempo. Eu tenho 2 tempos por semana com as minhas turmas. Então, assim, isso é um problema. É deixar aberto, no 40% a gente resolve os problemas. Esses problemas têm que ser resolvidos nos 60%, porque esses 60% vão ser o eixo central de tudo. E muitas vezes vão ser mais que 60%, se não 100%. Bom dia. Meu nome é Isabel, eu sou professora de 2 redes municipais há 20 anos, a Rede Municipal do Rio de Janeiro e a Rede Municipal de Duque de Caxias. E sou também diretora do Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação. Eu queria levantar 3 aspectos e, antes de tudo, parabenizar a iniciativa, porque é uma das poucas aqui no Rio de Janeiro de discussão
não apenas da história, mas da base nacional em si, né? A primeira questão que eu queria abordar é sobre o procedimento, né? Eu concordo muito com as questões que o professor Fábio colocou, né? É inviável qualquer discussão sendo feita desta forma, com o prazo de 15 de dezembro e aprovação no início de 2016. Até porque, para aqueles que dão aula na educação básica, sabem que outubro, novembro e dezembro, nenhum professor discute mais nada, né? Estamos em busca do fim do ano com todas as questões que isso significa, né? Então, na rede estadual, a discussão ela é formal. Inclusive o sindicato ele vem denunciando fotos de alunos demonstrando que há uma discussão. Não há uma discussão porque não houve momento de preparação, de leitura e de discussão da base. Agora, o que me deixa mais intrigado nesse processo é que o currículo não é o currículo da rede estadual. É um currículo que inclui, inclusive, o ensino fundamental, as redes municipais, que estão mais fora ainda desse processo, porque estão entendendo que, ao delegar às secretarias estaduais a tarefa, eu acho que a leitura foi: não precisamos discutir a base. E o que vem acontecendo na rede municipal do Rio de Janeiro e na rede municipal de Duque de Caxias é que não existe o tema Base Nacional Comum Curricular. Eu acho que a ANPU, como um interlocutor institucional, seria muito interessante que a nossa entidade ela instasse as secretarias a fazer a discussão, né? Infelizmente, hoje o sindicato, no que diz respeito à Secretaria Municipal de Educação, os diálogos estão cortados desde a greve de 2014, né? E nós vamos, semana que vem, ao Conselho Municipal de Educação, requerer, a partir de um documento, a abertura da discussão sobre a base nacional. Então, uma questão diz respeito ao processo, né? E o processo é um processo que não coloca o professor da educação básica na sua devida centralidade, pulveriza a discussão, né? É um movimento muito mais individualizado, quem quer pode ir à plataforma e contribuir, do que um processo coletivo que por si só seria muito mais longo, né? E, portanto, as próprias entidades da educação básica não foram chamadas a participar do processo. Nós temos contribuições da CONTE, nós temos contribuições da CNTE, que estão no nosso patamar aqui, que é, bem, a base feita, vamos discuti-la. A segunda questão é uma questão conceitual, que eu mesma, né, estou entrando em contato nesse momento instigada pela Base Nacional, que é a discussão conceitual sobre currículo, né? Há profissionais que defendem a não existência de qualquer currículo nacional, porque consideram que o currículo é uma construção na escola, na comunidade. Outros consideram e defendem que, e eu estou entre eles, que é legítimo que o Estado construa uma base nacional. E há aqueles que consideram, e eu também estou entre eles, que a forma de construção dessa base nacional, ela é equivocada, por uma série de questões que foram levantadas aqui. Uma das questões abordadas por vários professores é o medo do currículo mínimo. Só que quando eu fui ler o currículo de história, eu falei, meu Deus, se isso aqui é mínimo, eu imagino o máximo. É um currículo que simplesmente, ao ser aplicado, não vai ser aplicado. E a parte que seria local ou da escola, ela some completamente. Por quê? Porque, infelizmente, né, na minha concepção, de forma equivocada, o MEC fez uma opção pelas avaliações nacionais, né? As avaliações que estão dando base aos currículos na rede estadual, com o SAERJ, e na rede municipal, com as suas apostilas, né? Nós de história, ainda bem, talvez porque gritemos demais, não fomos agraciados, somos excluídos das apostilas, mas as apostilas orientam os descritores. Infelizmente, a Base Nacional trabalha com essa concepção de descritores extremamente detalhados, que tiram realmente a autonomia do professor, da construção do currículo como algo vivo.
Para terminar, eu queria dizer algumas coisas do que eu li na história e eu queria mais esclarecimentos sobre a opção que se faz no ensino médio. Porque quando eu li de primeira, eu achei que fosse geografia, me lembrou o livro de geografia, Europa, Ásia, América, África. Quando eu fui ler o conteúdo, me deparei com processos históricos que são mundiais dentro da discussão, por exemplo, europeia. Então, globalização vira um processo europeu. Segunda Guerra Mundial está lá no 3º ano, mundos europeus, né? Então, eu não vejo a proposta nem ser uma proposta baseada em temporalidades, mesmo que tradicionais, e nem numa concepção de história temática. E para finalizar, eu concordo com o professor Alexandre, que é possível você trabalhar, eu concordo com a opção de Brasil, né? Isso não é uma posição do sindicato, eu concordo com a prioridade e a história do Brasil, né? Ao território em que nós estamos, né? Eu concordo que o currículo é uma arena de disputa, então há opções a serem feitas, e eu acho que a opção pela cidadania é uma opção relevante. O problema é que a gente tem que discutir o que se fala quando se remete ao conceito de cidadania. Ele por si só é uma arena de disputa. Mas acho que é possível dialogar com uma série de conteúdos que foram deixados de lado, como a questão, como a história antiga e medieval. Só que nós não podemos reproduzir, para concluir, qual é o meu temor? Que a base nacional nos leve aos livros didáticos, porque o grande orientador curricular de quem está na escola municipal e estadual são os livros didáticos. Há livros didáticos maiores ainda, porque nós vamos colocar apenas mais conteúdos. Agora entra um capítulo sobre, a gente estava até conversando, Haiti e República Dominicana. Agora entra um conteúdo sobre A, B e C. E eu acho que esse é o problema central, que também a base nacional ela não consegue se dar conta desse elemento. Nós temos mais uma pergunta. Isso. Eu só pedi o seguinte, só uma questão de ordem, a gente termina meio-dia, né, esse bloco para, a gente pode até estender mais um pouquinho, mas só tentar fazer as perguntas um pouco mais curtas para a gente poder chegar a uma reflexão aqui. A professora Cláudia Nietzsche, ela vai participar da mesa da tarde, mas ela também se propôs a contribuir com esse debate agora, né? Tem algumas questões que foram tocadas que ela gostaria de falar, e aí eu convidei ela para integrar aqui a mesa com a gente, para poder responder. Na verdade, gente, é aquela coceira, né? A gente vê tantas questões e a vontade de realmente dialogar. Então, Mauro, com certeza, vai dialogar aqui, vai falar. Um professor que é do Colégio de Aplicação, eu sou professora do CP, que é o Colégio de Aplicação da UFMG, né? Então, as preocupações do José, porque quem está em sala de aula, né, tem muita clareza dessas demandas todas, então foi muito mais no sentido assim, olha, anotei algumas questões para discutir, mas Mauro, por favor, fale aí, e a gente, que eu precisar e achar que está para contribuir, eu falo. Eu queria pontuar mais algumas questões, porque na verdade o que vocês nos apontaram foram contribuições. Eu queria só esclarecer uma questão inicial que parece importante, colocada pelo professor Fábio, que é uma questão política, e eu queria pedir licença para deixar o especialista ali fora e o associado da ANPU entrar. Eu acho que aí tem uma questão, eu falar como associado, que foi presidente da minha seção regional, compus a diretoria nacional na última gestão, mas eu acho que é uma autocrítica que nós devemos fazer. Este documento ele foi colocado em discussão agora nacional, publicizado, no dia 26 de setembro. Mas a base nacional está em discussão há 3 anos. Ela está em discussão desde que o Plano Nacional de Educação começou a ser discutido. Uma questão que eu
sempre me posicionei nas nossas plenárias, é que a gente não pode esperar ser convidado. A ANPU tem que ir lá e bater na porta e exigir a sua presença e exigir a sua fala. Essa é uma discussão que não começou agora. O que está colocado agora é a concretização de algo que foi definido há 3 anos atrás. Nós temos que participar agora? Temos, mas também tínhamos que estar presentes há 3 anos atrás, quando estas questões foram pautadas pelo Congresso e foram pautadas pelos fóruns, pelos conselhos e aprovadas no Plano Nacional de Educação. O nosso papel político tem que ser esse de discutir agora, mas também tem que ser o de pautar política pública no momento em que a política pública está sendo discutida. Então, como associado da ANPU, eu endosso que temos que nos posicionar politicamente. Mas eu aponto que esse posicionamento ele tem que acompanhar o ritmo da discussão que a sociedade brasileira estabelece. Isso teve um calendário divulgado, colocado na internet, publicizado. Nós não participamos, eu estou falando como associado da ANPU, porque por algum motivo entendemos outras pautas mais relevantes. Esta é a minha avaliação como associado, endossando que nós temos que fazer parte desta discussão política. Mas a gente não pode, a gente está chegando no meio do segundo tempo. A gente tinha que ter chegado na hora da escalação. Então essa é uma autocrítica que, como associado, eu faço. E uma questão que a ANPU Nacional, me parece, deve incorporar. A base tem que olhar para o professor, e ouvir o professor da educação básica, tem que fazer isso. E por isso que os especialistas todos são ou foram professores da educação básica. Mas a ANPU também tem que fazer isso. Nós temos que fazer isso. Nós temos que ter a educação básica como discussão relevante nos nossos fóruns. Foi uma disputa imensa, quem participou sabe disso, já temos 2 mesas sobre ensino de história no último encontro nacional. Isso não foi assim, que legal. Né? Isso foi disputa, e não foi fácil. Porque frequentemente a questão do ensino de história não é considerada da alçada do historiador. Vejam os programas de pós-graduação, que só colocam, toda vez que o aluno vai falar de ensino de história, manda para o estudo de educação. Então, que valorização é essa do professor de educação básica? Que só acontece agora. E na hora de incorporar nos programas, de produzir conhecimento, de publicar, de valorizar as pesquisas sobre o ensino de história. Isso tem que estar pautado também pela associação. Foi embora o associado, voltou o especialista. A questão do ensino de história é um problema a Cláudia está me pedindo para informar que eu fui até 3 semanas atrás coordenador do GT de ensino, saí em função da minha posição na base para que o GT possa discutir sem nenhum constrangimento, nem que ficasse parecendo que o GT estava intimidado ou constrangido pela posição, por eu ocupar uma posição na base e no GT. Então não sou mais. E a base tem sido tão importante para nós, o professor Giovanni, que tinha uma fala sobre a sua pesquisa numa das mesas da ANPU passada, que ele abriu mão da sua fala e discutiu a base. Foi a primeira vez que a ANPU discutiu a base nacional, em julho deste ano. A base está sendo discutida há 3 anos. E a primeira vez foi por iniciativa de um associado que alterou a sua fala de última hora. Foi e voltou. Tá. A discussão de história é problemática em qualquer país, professor Fábio, independente da conjuntura.
Foi assim no Canadá, foi assim na Espanha, que são os casos que me vêm à memória agora. Discutir história é você discutir identidade, discutir memória, e é este conflito que a gente está vendo aqui. Essas tensões, elas florescem, e é importante que elas floresçam. Não me parece que seja o caso agora de nós discutirmos se a base é relevante ou se ela não é relevante. Mas eu tenho um caso que diz respeito à minha trajetória de vida. Eu fiz graduação junto com aquele belo rapaz que está lá no final, o Álvaro. Nós entramos na universidade, acho que no mesmo ano, só que... Isso, tá vendo? Então tem mais gente aí. Todo mundo sabe o que eu fiz no verão passado. Então, só que é o seguinte, se naquele ano que eu prestei vestibular, eu quisesse ingressar na universidade que eu trabalho hoje, que é a Universidade Federal do Pará, sendo brasileiro, tendo cumprido serviço militar, tendo pago todos os meus impostos, eu não poderia. Eu não ia passar no vestibular porque o conteúdo que se exigia na Universidade Federal do Pará compunha uma série de conteúdos que eu nunca vi tendo estudado, feito a minha educação básica, no Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul. Porque o conteúdo de história lá é outro. E isto é um problema para o exercício concreto da cidadania. Um cidadão brasileiro, ele não pode ser impedido de transitar e de se beneficiar daquilo que o Estado oferece porque ele estudou neste Estado e não naquele. Isto é um problema que eu enfrentaria. E que muitas pessoas enfrentaram se quisessem, por exemplo, prestar concurso para qualquer lugar do país onde tivesse um conteúdo que não foi contemplado no livro didático, que é a estrutura basilar que é fundamento quase todas as aulas de história, né? A prática do professor. Então, essa é uma questão que nós tivemos que nos ocupar enquanto comissão. Quer dizer, que conteúdo é esse? Não tem jeito. Eu entendo. A questão que deve ficar clara, do ponto de vista da comissão, é que não é que nós discordemos que você consegue aprender estas coisas como outros processos. Todos nós somos historiadores, apesar da comissão comportar também professores de pedagogia, porque são eles que ministram o ensino de história nos anos iniciais do ensino fundamental. A questão é que tivemos que fazer uma seleção. E que este currículo mínimo, ele está posto, é lei. Ele será implementado por uma questão de cidadania também, de permitir a efetivação da cidadania. Então, a gente entende que essas opções, elas implicam sempre em você deixar de lado alguma coisa. A discussão é o que você vai deixar de lado. Nós fizemos uma opção, e é esta opção que está em discussão. Não é que a gente desconsidere a importância da história antiga, da história hoje, o que quer que seja. O que nós tentamos foi estabelecer este diálogo. Temos sempre que partir de algum ponto. E estabelecer esse diálogo da história do Brasil com outras histórias. Vamos rever o documento, a crítica que José Mann faz da questão da diversidade, tanto eu como a professora Cláudia nós anotamos, e vamos rever o documento com esse olhar, mas é importante que isso fique claro. E também é importante que se dimensione que esta discussão nacionalmente tem outras questões. Por exemplo, em vários estados do país, os municípios têm participado ativamente da discussão. Os municípios têm participado com assistência maciça de professores da educação básica. A gente tem percebido isso na região norte, tem percebido no nordeste, tem percebido no centro-oeste. Aí é uma questão de articulação. Não sei quem que está se articulando mais ou menos aí, mas o fato é que em algumas unidades da federação os municípios têm participado.
abordar isso. E, gente, sinceramente, é importante demais essa escuta, né? Que ela não tem iniciado aqui, e como isso é importante para a gente. Como eu fico feliz, como estamos felizes da ANPU. Eu lembro muito de D.F. Endron, né? Assim, da ANPU, com toda essa associação que a gente viu, os embates todos, batalhou para a questão do ensino, do currículo de história, tá no centro, está sendo pautado. Isso é muito importante. E aí eu vou lembrar de um processo também de discussão de reformulação curricular, que foi o da SEMP, implementado pela SEMP na década de 80 em São Paulo, que no caso de História, a proposta até não foi implementada, ela foi objeto do meu mestrado, a assessoria era da professora Défia Nelon e do Marco Silva, em que o que a gente avaliou é que, mais do que a proposta em si, o fruto maior foi o processo de discussão. Então, eu tive a oportunidade de ir nas escolas. No momento em que os professores discutiam a proposta, eram as concepções de história, eram as concepções de trabalho, do ser professor, da relação com o aluno, que essas questões afloravam. E como o Mauro acabou de dizer, é que às vezes a gente apresenta numa rapidez e não é claro o suficiente. As propostas curriculares que o MEC até direcionou para análise foram as estaduais, dado essa imensidão, né, nesse número tão grande. Mas, tanto que tem os representantes da Undime e as secretarias municipais têm feito uma série de reuniões e audiências públicas. Tanto é que esse processo de discussão, eu acho que até para nós historiadores, é mais importante, ou é tão importante, é mais importante do que a proposta em si, do que esse texto que está em discussão, que nós criamos um projeto de pesquisa, acabei de registrar, em que nós estamos registrando isso tudo, né? Todo esse processo que é diverso, que ele é político, sim, né? Das disputas, não só internas de cada secretaria, não só das disputas e da dificuldade de relação de secretaria com o coletivo docente, como entre secretarias estaduais e municipais. Isso aí está na essência, né? Então, nós estamos aí em lugares diferentes, né? Ah, você está na equipe, você está assessorando, mas eu sou a professora Cláudia Alice, eu tenho minha trajetória como foco de estudo o ensino de história. Então, o mestrado foi a proposta curricular, não foi a proposta curricular, foi o processo de discussão da proposta curricular da SEMP, em 80. Trabalhei o doutorado na questão da formação do professor e o pós-doc agora foi currículo também e livro didático. Essa outra implicada relação, currículo, sistemas de avaliação e livros didáticos e formação docente. Então, a gente também tem aí um cenário que é interessante. Em algumas das falas da época, ministro, professor Renato Janine Ribeiro, isso bem gravado, ele reafirmou, literalmente, está passando da hora dos sistemas de avaliação e livros didáticos pautarem o currículo brasileiro. Vamos inverter, está passando da hora da gente inverter essa lógica. Os currículos é que devem delinear o que vai ser avaliado e o que vai constar nos livros didáticos. E aí eu quero chamar, a coceira foi isso, nós somos historiadores, gente. A historicidade e os sujeitos. O que é SEB? Quando a gente fala em MEC, quando a gente fala em escola, quando a gente fala em equipe elaboradora. Livros didáticos, a gente não pode desconsiderar o PNLD, colegas nossos que fazem a avaliação dos livros didáticos. Né? Há agora as diretrizes de formação de professor, que na própria ANPU em julho, em Florianópolis, teve a outra mesa, né? Não, a mesma mesa que a professora Ana Maria Monteiro teve a tarefa árdua de abrir um PowerPoint. Ela falou, gente, eu passei lendo as diretrizes da licenciatura de formação docente, o que aparece, o que estava circulando, como está circulando com a base, sem as pessoas lerem. Estava circulando que acabou a formação do professor de história.
que não tinha mais formação específica, que era tudo por área. E a professora foi mostrando, ela falou, analisei isso, analisei aquilo. Por isso, um debate como esse é qualificado e não é formal, não é demagogia falar, porque é bom a gente dialogar com quem leu a proposta. E não com quem falou assim, eu ouvi dizer que é brasil-cêntrica. Não, peraí, vamos lá, vamos pegar. O que o professor disse dos contrapontos, e a gente tem um pouco de receio da palavra comparação, que ela pode levar num sentido de hierarquizar, melhor, pior, mas dos contrapontos, os objetivos de aprendizagens que a gente colocou no texto preliminar, eles suscitam, eles visam incentivar essa postura de contraponto. Como que era antes, como é que não era? É a realidade. Gente, não é círculo concêntrico, não tem isso na proposta. Não é história nacional. E aí, professor José, eu fiquei também, foi aonde até discutir pré-história, muitos dos meus alunos, a gente discute esse conceito e fala assim, é pré-escrita, né? Porque fica um contrassenso. A gente faz o trabalho todo dizendo que a história é a partir do momento da ação dos homens, que tem esses registros todos, tal, que não é só passado, e a gente repete pré-história, é pré-escrita. E aí, nós temos no nosso país Lagoa Santa, em Minas Gerais, Serra da Capivara, no Piauí, o Sambaquis, em Santa Catarina. A gente tem uma imensidão. Então, é olhar para o nosso Brasil, mas não é olhar para um umbigo e ficar olhando. Né? É isso que precisa ficar claro. E essas contribuições, há fragilidades enormes nesse texto preliminar. O professor Mauro falou, o principal deles é esse diálogo. Nós estamos com a tarefa que é difícil pra caramba, porque são formulários e mais formulários, e a gente bota lá o código do objetivo de aprendizagem, quais as relações, de que ano, de que segmento, tarará, e quais as relações que ele tem com outros objetivos, seja na área de ciências humanas, seja das outras áreas. Tá? Então, quando o professor fala assim, cadê meio ambiente? Eu vi que está aqui, mas não está ali. Por que essa questão da cosmologia está trabalhando aqui, mas não está trabalhando ali? Quer dizer, esse é um exercício que nós estamos fazendo também. A equipe está fazendo, e nós precisamos exatamente disso. É exatamente desse tipo de contribuição. E para as formas de discussão, de consulta pública, não são só via portal. De novo, a gente fala muito rápido, eu acho que corremos o risco de não ser bem interpretado. As audiências públicas estão acontecendo demais. Cada componente curricular, por exemplo, agora esse mês de novembro, nós estamos com cada componente curricular agendando com professores, nem sempre especialistas, são convidados que vão fazer uma espécie de um grupo focal, vão apresentar para nós as suas apreciações. E nós não vamos fazer isso que vocês estão nos permitindo aqui, que é de dialogar, de tentar argumentar ou tentar até justificar. Não é isso. Uma proposta, inclusive a nossa de história, vai ser dia 27 de novembro, vai acontecer, tem sido sempre em Brasília, dessa vez vai acontecer na USP, com um grupo são 12 professores convidados também de várias universidades brasileiras, e alguns da nossa equipe elaboradores que podem ir, né, que poderão estar presentes, um formato como tem acontecido nos outros componentes curriculares, ou seja, uma breve apresentação e aí a anotação, e esse grupo de convidados também elaborando parecer técnico. Isso tudo, mais as contribuições de portal, que os alunos, reuniões com os estudantes, aí é mais o segmento do ensino médio, também têm sido realizadas de diferentes formatos, dependendo de cada local, depende muito dessa mobilização, né, de cada uma dessas pessoas. Fechando, a base, o currículo prescrito, sem nenhum medo, sem nenhuma vergonha disso.
Pensei muito, assim como na década de 80, quando eu estudava lá em Assis, eu abominava livro didático, achava que a ideologia estava toda lá no livro didático. Mudei muito. Analisando currículos, a Base Nacional Comum Curricular, o apelido dela é BNC, Base Nacional Comum, é um currículo prescrito. Qual que é o entendimento de prescrito? Para não dourar a pílula de falar é parâmetro, é proposta, é isso. É uma norma. Se a gente for ver o significado jurídico de prescrito, é isso, é a fundamentação, é uma norma. E nós que estamos em sala de aula, sabemos que o que está no livro didático, que o que está numa sequência didática que a gente planeja, no nosso plano de aulas, o que está num parâmetro curricular, o que está numa proposta curricular da secretaria, não é o currículo em ação. O currículo, essa relação com os alunos, ela é imponderável. Isso não tem como você definir, listar. Mesmo que a base e essa orientação não é descritor, é objetivo de aprendizagem. E a gente precisou ler muito, discutir muito para afinar o que é objetivo de aprendizagem. E aí é no sentido de direito, é garantia do direito. Olha a diferença. Nós não estamos, a base não garante a aprendizagem, gente. Currículo prescrito nenhum garante a aprendizagem. Nós, professores, quando apresentamos, pensamos um currículo, a nossa aula do dia seguinte, a continuidade daquela aula, a gente não tem a garantia da aprendizagem do aluno. Nós não temos. Então, a base é um currículo prescrito que, por conta de que a gente vem conversando, dessa diversidade e complexidade do nosso país, para garantir o direito do aluno aprender. É só isso. Obrigada. Eu acho que ainda dá tempo da gente fazer mais uma rodada e fechar com as questões propostas, porque a gente vai ter a parte da tarde, né? O Mauro fez parte da direção da Ampur, né? Agora, sob a presidência do Rodrigo Pato, e a gente pôde acompanhar uma intensa atuação do GT Ensino Nacional, Ensino de História, que tem sido mobilizador das discussões em torno de ensino, né? Eu mesma estive em São Paulo em 2 das discussões feitas nacionalmente, discutindo o currículo de História, e em maio desse ano, muitas dessas questões já estavam presentes, né, na preocupação sobre o que precisa mudar no ensino de História. Eu concordo totalmente com a questão da inserção da Ampur nesse debate, e acho que isso tem sido feito, acho que inclusive a presidência do Rodrigo, né, enfim, com a direção de vocês, eu acho que foi muito impulsionadora disso, e acho que é um movimento positivo que a associação tem tido, né, de entrar de fato nessa discussão política, né, que é uma ação, quer dizer, a ação da associação na sua acadêmica, é o acadêmico político, né. No segundo ponto, que aí eu queria colocar para vocês, né, até diante de tudo que a gente ouviu aqui, é que me parece que há enfim, há boas intenções, evidentemente, há intenções diferenciadas de composição do documento da base, quer dizer, a própria concordância entre a necessidade ou não de uma base nacional curricular comum. Isso foi muito discutido quando a SEB convidou as associações científicas em Belo Horizonte, agora em agosto, né, para uma rodada de apresentação do portal. Foi muito colocado isso, e muitos se colocam de fato contra a ideia de uma base nacional curricular comum. Mas me parece que o debate que a gente tem hoje na área de História é também de determinadas posições em relação à própria história, à própria concepção de história, né? Então, não adianta a gente pensar que esse debate é um debate só de intenções. Não é um debate só de intenções, e acho que isso tem que estar claro. É um debate da maneira como se vê a história. Quando está se falando ali, né, cada um colocou posições em relação ao tempo, em relação ao que foi silenciado na base, né, quando história antiga e medieval não aparece, quando aparece o Brasil de uma outra maneira, né, quer dizer, talvez considerada por alguns também eurocêntrica, enfim, quando essas perspectivas nacionais elas são tratadas de uma determinada maneira,
foi optado, né, houve uma opção por um determinado viés na abordagem desse documento, né? Então, o que eu acho, assim, aí eu estou dando uma posição que é pessoal, né, não é um por também, professora, formadora de professores, vejo que esse documento ele vai impactar muito na formação dos professores, portanto, diz respeito a todos nós, a necessidade da discussão, né, que aí extrapola só os especialistas no estudo do ensino de história nesse sentido, porque todos nós somos atingidos, né, não só no livro didático, quando isso vai gerar uma determinada formação histórica, mas vai impactar diretamente no nosso trabalho. O que a gente vai fazer, por exemplo, com a formação em antiga medieval, né, e moderna também, porque muda, né? O que a gente faz com essa formação agora? Então, eu só queria chamar a atenção disso, porque eu acho que a gente não pode se esconder desse debate que é fundamental, que é um debate de visões, né? E que elas estão colocadas. Então, não sei se vocês querem falar sobre isso. Eu acho aqui, me sinalizaram que o tempo já é escasso, mas de repente vocês fazerem algum comentário, Alexandre, para a gente encerrar e à tarde a gente dá continuidade às proposições. Desculpa, Juscelie tinha escrito ainda. Não, desculpa. Então é isso. Então a prioridade é dos que estavam escritos. Ju, quem é que está escrito agora? Fábio. Bom, eu sou o professor Fábio Friso e sou professor do IUPET e abandonei recentemente a rede básica por conta de todos os problemas que a gente sabe que existem. Bom, muitas das questões já foram colocadas aqui, eu acho muito meritório que os professores, o professor e a professora estejam aqui para discutir isso e acho que não é de fato uma questão de negar o trabalho de vocês na tentativa de construir isso com todas as dificuldades. Mas as críticas que eu tenho em relação a questões que já foram colocadas, a necessidade de valorizar a diversidade, a alteridade, a temporalidade, a crítica a uma história eurocêntrica e uma história tradicional, nacional, uma história ocidental, por mais que tenha se tentado fazer isso na base, isso não aparece. Então, professora, eu tenho que discordar. Eu acho essa base, por mais que não tenha sido a intenção de vocês, se ela permite muito claramente a perspectiva de um brasilcentrismo. Pode não ter sido a intenção, isso precisa de fato ser revisto. E a outra coisa é como criticar uma história ocidental sem tocar na perspectiva de Ocidente e Oriente, a partir de um foco nessa perspectiva brasileira, que é um pouco do que o Maurício colocou, de utilizar elementos coloniais para combater o próprio colonialismo. Ou deixar de fazer uma história que a Europa fez com a África, eurocêntrica, e fazer uma história que o Brasil faz com a África, brasilcêntrica, negando a diversidade africana. Para puxar a sardinha para o meu lado, eu estudo no doutorado do Egito Antigo, se a ideia é dar aos alunos uma ideia de sujeito histórico, como que a gente nega a diversidade da experiência africana, nega a perspectiva de uma experiência africana com uma experiência egípcia? Isso é negar a identidade negra, por exemplo, no Brasil, criar outras identidades negras que não a identidade negra unicamente brasileira. Negar, conter a diversidade dentro do Brasil, e isso cria uma perspectiva de temporalidade muito difícil de lidar. Para nós de história antiga que atuamos no ensino básico, percebe-se claramente que os alunos têm dificuldade para construir uma temporalidade mais extensa. Como que a gente vai construir uma temporalidade em que o aluno entenda que a escravidão acabou há muito pouco tempo no Brasil, quando a gente não vai ensinar que existia coisas há 3.000 anos atrás, ou vai colocar isso na perspectiva muito direta dessa história brasileira? Então, talvez fosse o caso, como proposta, incluir alguns tópicos de comparação ou como não obrigatórios, mas como sugestões de comparação possíveis com outros períodos e outras questões históricas. E isso tem impacto também, eu estava reparando na apresentação de vocês, nos objetivos das ciências naturais, tem o objetivo de contextualização histórica das ciências naturais. Mas aí, as ciências naturais são muito difíceis de contextualizar historicamente se a gente não trabalha também essa larga duração, porque a ciência, em larga medida, vai ser colocada mais ou menos no período em que o
Brasil existe também, ou esse método racional e assim por diante. Bom, para finalizar, eu queria colocar 3 questões rápidas. Primeiro, é como se padroniza o conteúdo sem padronizar o tempo de exposição desse conteúdo. Como fazer um conteúdo mínimo quando você tem 50 minutos num lugar e 1 hora e 50 no outro lugar? É extremamente complicado, porque esses 60% vão ser uma coisa num lugar e outra coisa completamente diferente no outro. Outra coisa, para dialogar, inclusive com falas, a fala do Alexandre, a fala, se eu não me engano, da Verônica, que é a questão do abismo entre universidade e escola. Isso está para além, isso é um abismo entre ensino e pesquisa dentro da universidade. E isso está refletido no MEC quando você separa o curso de bacharelato e licenciatura. A gente não pode criar simplesmente curso de licenciatura para tentar enfiar o máximo de conteúdo e uma discussão muito rasa, infelizmente é o que existe hoje, uma discussão, como vocês mesmos apontaram, muito rasa sobre ensino de história. Da mesma maneira que na Ampu a luta para ter 2 mesas sobre ensino de história, que é obviamente uma luta extremamente meritória, mas ao mesmo tempo são 2 mesas de ensino de história paralelas a mesas dos outros GTs todos. E aí o GT de História Antiga não participa da mesa de ensino de História porque está participando do GT de História Antiga. Então os GTs têm que se voltar para o ensino de História, mais do que a perspectiva de uma mesa só para o ensino de História. E para terminar, é muito difícil, eu entendo que o esforço estatal para se colocar a abertura para o diálogo, mas é muito difícil perceber essa questão que vocês estão colocando de há muitas reuniões em vários lugares do Brasil. O professor Mauro colocou a questão como uma questão de articulação, vários lugares se articularam, em outros lugares não se articularam tão fortemente, mas isso para mim não é essa variação entre participação dos municípios, é menos uma questão de articulação, mas uma questão diretamente política, como colocou o Fábio, porque é muito difícil, é muito mais fácil para determinados municípios se articular do que para aqui. Eu quero lembrar, para finalizar a minha fala, com qual é a possibilidade de debate que a gente tem dentro da Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro, que foi onde eu participei, e foi porque eu saí, ou São Paulo, ou Paraná, quando o diálogo é feito com a PM. Não tem diálogo com a Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro e em muitos outros estados. Então, acho que essa história de indicações das secretarias de educação tem que ser claramente repensado. Não sei qual é a melhor maneira para isso, e etc. Bom dia, meu nome é Paulo Machado, sou professor de História Medieval da Fundação Getúlio Vargas. Eu queria primeiro levantar algumas questões formais e depois entrar mais na questão específica. Primeiro, reconhecer que os objetivos da base são importantes, são fundamentais. Ainda que seja importante também discutir se o melhor caminho para atingir esses objetivos é a própria base e os caminhos dentro da base para atingir esse objetivo. E retomando algumas coisas que já foram ditas, esse é um documento de cima para baixo. Ele pode ter sido formulado num longo período de tempo, mas ele é apresentado como uma versão preliminar que, dados os prazos hiper estreitos, corre o risco de ser a versão definitiva. Então, eu fiquei com algumas dúvidas sobre a temporalidade. A Comissão de História foi formada em junho desse ano. Quantos encontros, quantas reuniões aconteceram para que tem outras, quantos encontros aconteceram para que a base fosse formulada? Mais importante que isso, quais foram os critérios de seleção dessa comissão? Nada disso está claro, nada disso está transparente. As formas de intervir nessa base esbarram nesse tipo de limite, mas também limites tecnológicos. Então, o site é a grande saída para a intervenção democrática e pública na base. O site tem um limite de caracteres. Essas informações foram apresentadas aqui, inclusive a composição do setor de história, estão no site, eu não encontrei. Outras informações foram dadas, como a distribuição regional, também não encontrei no site, talvez esteja. Um outro problema, como é que a comissão vai lidar com todas essas contribuições, se elas vão ser tão múltiplas e tão potencialmente extensas? Como é que vai ser? É esse papel que vocês estão notando com algumas falas aqui, que vai ser levado para a comissão? Vai ter uma seleção dessas contribuições do site, feitas por quem, de que maneira. Essa discussão não é pública.
As sugestões talvez sejam públicas, e mesmo isso, vendo a audiência desse debate, é bastante discutível. O quão público tem a formulação dessa base nacional. Tem a questão da cidadania, e essa é de fato uma questão importante. E eu acho que tem claramente dois sentidos sobre cidadania. E a base é ambígua sobre esses sentidos. A primeira é um sentido nacional, que já foi contado em outras falas. E é evidente que a gente tem que fazer uma crítica desse nacionalismo, que está impregnado na base. É diferente fazer uma história da sociedade brasileira e uma história da nação brasileira. E, infelizmente, a base cai nessa segunda opção. Como isso é evidente com a reprodução do eurocentrismo. É um brasilcentrismo. A gente está abraçando esse eurocentrismo e deslocando para o Brasil. Como Maurício e outros já contaram, a história da África não é a história da África, é a história da África em relação ao Brasil. Quando o José apontou que a pré-história é uma história que diz respeito a todos nós, a professora aponta que, mas tem história, pré-história no Brasil também. Ora, não é disso que a gente está falando. ênfase em história do Brasil está na lei e é razoável, mas ênfase não é exclusividade. E, de novo, a saída do... são 60% da base, 40% municipal, decidido pelas redes estaduais e municipais, não é uma saída razoável. Mas a gente pode pensar em outro tipo de cidadania. A gente pode pensar numa cidadania para o século XXI. Que cidadania é essa? E a mim parece que é uma cidadania global. Não é uma cidadania definida por limites nacionais. E diretamente relacionado com essa ideia de cidadania é a ideia de diversidade. No antigo medieval, entram aí como laboratórios da experiência humana, que felizmente tem uma tradição consolidada no Brasil, na universidade, na pesquisa, no ensino básico também. Isso é absolutamente ignorado pela base. O passado importa. E não é só o passado recente que importa. E é assustador ter que defender isso frente a uma base nacional de história. Nossos passados distantes importam. Então, para dar um exemplo, a Europa, na crítica do eurocentrismo da base, a Europa aparece sempre como um poder global, como formação e consolidação da Europa como um poder global. Ora, na Antiguidade e na Idade Média, a Europa é periferia. Não é importante que essa diversidade da experiência europeia, ou dessa região que a gente chama de Europa, seja apresentada para os alunos do ensino básico? A Europa vai ser sempre apresentada como esse poder global, constituído assim por Deus? Existe uma história. A base, então, aparece como, desculpe a palavra, subserviente à nação. A base está relacionada às identidades, mas prioritariamente à identidade nacional. Então, eu queria levantar duas propostas para essa relatoria. A primeira é a recusa total e absoluta desse prazo, 17 de dezembro. Essa ideia de que agora é tarde, essa discussão está acontecendo há muito tempo, a base está sendo formulada há muito tempo, e infelizmente as pessoas não se articularam para discutir ela, isso tem que ser jogado fora. Esse prazo é absurdo. Essa discussão que está tendo aqui é de fato qualificada, mas ela é inicial. A gente não vai sair daqui hoje, ainda que a discussão fosse estendida até amanhã, com propostas do tamanho que a base necessita. Então esse prazo tem que ser jogado fora. E mesmo, bom, isso é uma determinação da lei. A lei está aí, a gente tem que obedecer à lei. Ué, tem muita lei aí que a gente tenta mudar. Aparentemente a terceirização da atividade fim vai se tornar lei. E a gente aceita e pronto. A proibição do aborto é lei. E a gente aceita e pronto. Que tipo de subserviência à lei é essa numa comunidade de historiadores? Portanto, eu queria propor tanto a recusa do prazo quanto a elaboração de um calendário de discussões. Obrigado. Ju, quantos ainda tem inscritos? Só para... Então, só deixa eu ver aqui. Então, já fecharam as inscrições, tá? A gente agora vai garantir que as pessoas que estiverem inscritas falem, aí depois vocês... Bom, sou Júlio Paixão, sou professor do Colégio Pedro II. Lá a gente já fez duas discussões sobre base, uma específica sobre a base em História, do Colegiado de História,
e uma que foi feita ontem pelo Sindicato dos Servidores do Colégio Pedro II, que é sobre a base em geral. E aí eu vou trazer algumas reflexões que a gente trouxe a partir dessas duas discussões, um pouco da minha opinião pessoal sobre a base. A primeira questão, corroborando o que alguns colegas aqui já colocaram, é um erro de princípio. Não dá para discutir com esse tempo que a gente tem uma questão de magnitude nacional que leve em conta as mais diversas perspectivas que nós temos aqui nessa sala. Então, fazer em uma discussão, que foi o que a gente teve lá no Departamento de História, ou em uma discussão que a gente está tendo aqui na ANPU, uma discussão ampla sobre a base, é irreal. É um erro completo. Segunda questão que foi muito colocada nessas discussões é a questão desses 60%. Se diz na lei, e aí vamos voltar para a lei, se diz na lei que tem que ter uma base, de onde é que sai de 60%? Ou dito de outra forma, quem disse que 60% da nossa nação é em comum? Quando a gente questiona e traz esse problema do comum e do diversificado, quem disse que 60% da nossa nação, olhando para cada realidade nacional específica, é comum? Essa é uma questão fundamental para a gente até mesmo questionar ter uma base. No Departamento de História se tirou por maioria uma posição de rejeitar completamente a ideia de base. Nós estamos com 2/3 do departamento querendo rejeitar totalmente a ideia de base e 1/3 do departamento querendo rejeitar esta base, mas discutir a ideia de base. A minha posição é a posição de que nós devemos sim discutir uma base, mas não essa. Essa é uma base muito problemática e eu vou agora procurar explicar por que eu considero essa base extremamente problemática. Primeiro porque, ao contrário do que foi colocado pelos expositores pelo Marco, ser uma base prescritiva como ela está aqui, e aí eu estou me aproximando um pouco da fala do Fábio, é fazer a mesma coisa que o senhor criticou, por exemplo, lá no Pará. Dizer que a Inconfidência Mineira é irrelevante para a escola do Pará é a mesma coisa que dizer aqui que a questão da crise gomeira é irrelevante para o Rio de Janeiro. As questões específicas estão aqui na base, é isso que eu estou querendo dizer. E aí a gente substitui uma soma imensa de conteúdos que seriam de toda a história mundial da civilização por uma soma imensa de conteúdos que sejam da história do Brasil nas mais diversas localidades, como está aqui na base, pelo que eu vi na base. Tem diversos assuntos aqui que são assuntos específicos, regionais. Como eu acredito que poderia ser uma base? Primeiro, diminuir essa porcentagem de 60% do que é comum. Não tem como a gente pensar 60% comum para a nação inteira, para o Brasil inteiro. Segundo, pontuar por questões e não propriamente por conteúdos, como aparece aqui muitas vezes em que conteúdos específicos como a crise gomeira, como questões relacionadas à Revolução Mexicana, Revolução Boliviana, em vez de a gente pescar pontos e colocar esses pontos prescritivos na base, vamos colocar questões na base. Por exemplo, a discussão entre a visão do português, a visão do colono e a visão local. E a partir disso, você pode pensar no Rio de Janeiro a questão do colono de uma forma, no Pará a questão do colono de outra forma e no Rio Grande do Sul a questão do colono de outra forma. Seria uma forma de abrir mais essa prescrição e dar espaço para o debate regional, para o debate local. Uma segunda, já uma terceira proposta que a gente poderia pensar para refletir sobre essa questão se eu considero importante ter uma base, essa base deve estar
com uma perspectiva teórico-metodológica clara que não tem aqui de forma alguma. E essa perspectiva metodológica clara, ao meu ver, deve permitir a diversidade de perspectivas históricas, que não é o que acontece aqui nesta base. A minha perspectiva, a minha forma de entender a nação é diferente da forma de outros colegas aqui de entender a nação. E todas essas perspectivas de entender a nação devem ser debatidas em sala de aula a partir das especificidades de cada um dos profissionais da educação que se colocam em sala de aula. Então, se isso não estiver na base, se o objetivo aqui colocado na base privilegia uma perspectiva de história, eu sou totalmente contrário a essa posição. Então, essa é uma outra questão. Outra questão, a questão da diversidade que tem sido colocada aí já algumas vezes, que a base não permite diversidade. Eu sou totalmente contrário a essa perspectiva de que a base não permite a diversidade e apresenta uma visão mítica da trajetória nacional a partir de um indígena mítico, de um africano mítico e de um europeu mítico. Porque na própria base aparece aí, vou citar alguns objetivos, né, que eu considero importantes. Tem aqui, estou falando do 8º ano, conhecer e compreender o contexto político da África subsaariana às vésperas da conquista, e eu concordo com a crítica que foi feita ali pela colega de América sobre a palavra conquista, por meio do estudo da diversidade de povos, da formação de estados, e aí chegamos ao performativo, com o reino de Mali e o lugar da escravidão entre sociedades africanas. Bom, me parece que aqui tem uma África diversa. No seguinte, conhecer e compreender o contexto político dos povos indígenas, habitantes do território brasileiro, e aí voltamos à crítica ao tempo da conquista, por meio do estudo da diversidade de povos e da importância das guerras nas relações interétnicas. Isso aqui me parece colocar a diversidade dos povos africanos e dos povos indígenas. Então dizer que tem um indígena mítico aqui é mentira, me desculpem a discordância, mas dizer que aqui tem povos afro-brasileiros, míticos, e não estar falando da África é mentira. Então, temos que ler a base, de fato, para criticar e discutir a base. Então, são só algumas reflexões que, assim, eu teria muitas outras, mas pelo tempo eu vou me resumir a essa. Não, vou botar a questão para vocês. Dado a hora, enfim, eles vão responder agora uma rodada de 3 e ainda tem 3 inscritos. Esses 3 inscritos aceitam ficar para a parte da tarde? Sim. Pode ser? Então tá. Pode. Tá. Não? Eu acho que seria melhor os 3 formarem para lá. Não, mas aí eles vão aceitar. Tá. Uma questão que, evidentemente, nós, como especialistas da base, nós não podemos responder, porque esses dados eles não estão colocados para nós, o que desdobramentos a base terá. Né? Mas quem observa o panorama das discussões do ensino de história do ponto de vista do Estado e das discussões sobre educação, está claro que a base terá implicações seríssimas em todas as instâncias relacionadas à educação básica, inclusive na formação de professores. E a resolução que agora está em vigor, que tem 2 anos para ser implementada, é muito clara nesse sentido, porque ela alterará, não é a base que vai fazer isso. Quem faz isso é a resolução que foi aprovada em 2 de julho de 2015. A resolução número 2 foi aprovada em julho de 2015. Que ela estabelece o seguinte: em primeiro, a integralidade dos cursos de licenciatura, ou seja, a partir do ponto de vista administrativo, o curso de licenciatura não pode se confundir com outro curso. Segundo lugar,
que os professores destes cursos têm que estar comprometidos com a formação do professor, pensando a sua atividade fim. Eles têm que refletir sobre sala de aula e sobre a aplicação do seu conhecimento na sala de aula. Não é a base que impõe, é a lei que já está em vigor e que nós, como professores universitários, teremos que dar conta, seja da história antiga, da Idade Média, da colônia, da contemporânea, da moderna, e em como dar conta disso em 2 anos. Porque a lei já está em vigor. Mas nós não poderemos mais oferecer só cursos de formação inicial. Nós teremos que oferecer curso de formação inicial e continuada, regular, para os professores da rede. Então, menos do que a base, quer dizer, mais que a base, a resolução que está em vigor já coloca alterações que, me parece, estão em consonância com aquilo que a base propõe. Quer dizer, eu entendo também que eu entendo todas as discussões e as questões que vocês colocam que são relevantes com relação à pertinência da base. Agora, tem uma questão que a gente não pode esquecer. O Estado tem o dever constitucional de implementar isso. Ele não pode se furtar. Se nós não queremos que a base, nós não queremos esse prazo, nós temos que demandar ao Estado que ele faça isso. Mas ele tem uma obrigatoriedade legal que a Constituição coloca de dar conta disso no prazo estabelecido. Então nós temos que repactuar do ponto de vista legal para que isso seja alterado, porque isso já está definido pela Constituição de 1988, pela Lei de Diretrizes e Bases de 1996 e pelo Plano Nacional de Educação, que é 2014. Então nós temos que repactuar essas questões, já estão definidas. Eu entendo que eu, como cidadão, posso definir e assumir as consequências de que eu não vou cumprir essa lei. O Estado não pode fazer isso. Ele tem um comprometimento moral, ali, inclusive conosco, e legal, de cumprir aquilo que está no instrumento legal. Dito isto, o Ministério da Educação, nós soubemos ontem, que ele prolongará a discussão. A gente não sabe exatamente até quando, nós teremos uma primeira radiografia das contribuições em dezembro, mas a plataforma e o prazo de discussão ele será estendido, nós devemos saber até o final da semana, ou início da próxima, até quando por meio da Secretaria da Educação Básica. Outra coisa que talvez ajude a pensar mais esse documento preliminar é que o documento preliminar ele está pautado em objetivos de aprendizagem. O que está ali como conteúdo está ali como exemplo, como possibilidade. Por isso que está lá, tais como. Por exemplo. Esta formulação é importante porque o objetivo ele não é o conteúdo. Porque uma das discussões que nós tivemos, que não foram fáceis, uma coisa que deve ficar claro é que esta tensão que nós estamos vivendo aqui, estas discordâncias, isso permeou o nosso trabalho desde junho, seja presencialmente, seja por e-mail. É campo de disputa mesmo. Foi a teoria na veia, direto 24 horas. Mas o que nós conseguimos pactuar? Não tem história regional. Isto é história nacional, não importa onde ela ocorra. A crise da economia agropecuária é história nacional, é uma história da região. Porque, o que é nacional? É essa discussão que nós estamos tendo aqui. É dar conta disso que a lei coloca, que é mais fácil para definir, que é mais fácil para definir em outros componentes curriculares, mas não menos complexo.
As discussões na matemática, na biologia, na língua portuguesa, em artes, no dia do lançamento deste documento, a gente teve que caminhar pulando por cima das pessoas, porque tinha uma manifestação em um conflito entre artes e educação física e dança, dança com educação física, sobre o que é dança e qual o lugar dela na educação básica. Não somos só nós. Para nós talvez seja mais difícil, mas é complexo para todas as áreas, para todos os componentes curriculares. A diretriz da educação básica, ela aponta algo no sentido do que o Fábio falou. Na diretriz para a formação de professor está previsto também a elaboração de planos de carreira nacionais para docentes, que todos eles trabalhem 40 horas em uma única unidade escolar e que dessas 40 horas apenas 27 sejam voltadas para a sala de aula. Isso implica necessariamente a considerar as experiências das escolas de aplicação e dos institutos federais de educação, um alargamento da carga horária de história e uma equalização da carga horária entre as diversas